Muitas pessoas querem saber se o Adventismo do sétimo dia é uma falsa religião. Muitos irmãos me consultam querendo informações a respeito. E eu sempre tenho mostrado que sim. Claro, antigamente eu dizia que não. Eu via os adventistas como uma igreja evangélica muito mal doutrinada. E isto porque eu achava que, embora eles defendam muitas doutrinas erradas, os pontos errados por eles defendidos não eram vitais, não eram questões de vida ou morte, questões de salvação ou perdição. Mas depois que eu examinei a literatura oficial desse segmento religioso, eu me convenci que realmente se trata de uma falsa religião e não de uma igreja cristã carente apenas de maiores informações, de ser melhor doutrinada. E o que me levou a esta conclusão é o fato de que o adventismo tropeça em pontos fundamentais da fé cristã. Por exemplo, eles não têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Claro, eles afirmam com todas as letras que se orientam exclusivamente pela Bíblia. Mas isso se dá apenas porque desejam com isso esconder a realidade. Uma das provas de que realmente eles não têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática, que não se orientam exclusivamente por ela, é o fato deles afirmarem na Revista Adventista de fevereiro de 1984, página 84, que os escritos de Ellen White são tão inspirados quanto a Bíblia. Ora, se assim é, então eles não têm a Bíblia como única fonte de orientação espiritual. Porque se realmente os escritos de Ellen White têm o mesmo peso da Bíblia, lendo Bíblia ou lendo um livro de Ellen White, estamos lendo a pura, santa, perfeita e infalível palavra de Deus. E isso é muito sério, porque a Bíblia nos proíbe de adicionar outros livros a ela. É bem verdade que os livros que eles dizem ser tão inspirados quanto a Bíblia não estão anexados à Bíblia fisicamente, mas isso não faz diferença. Anexando tais livros à Bíblia ou não, ao considerá-los tão inspirados quanto a Bíblia, estão sim adicionando algo à Bíblia. Nós só não adicionamos livros à Bíblia quando reconhecemos que tais livros, que todos os demais livros não têm o mesmo peso que ela. Ao dizermos que livro tal, ou este livro, ou aquele outro, é tão inspirado quanto a Bíblia, estamos com este ato adicionando algo à Bíblia sim. Então não adianta eles dizerem que os escritos de Ellen White são uma luz menor, que nos ajudam a entender a luz maior que a Bíblia. Não adianta eles dizerem que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, pois há livros deles onde eles fazem estas afirmações, pois eles afirmam também que os escritos de Ellen White têm para eles um significado especial e que são tão inspirados quanto a Bíblia. Então nós temos aí uma das muitas provas de que se trata de uma seita, uma instituição religiosa que quer ser vista como cristã, mas que não tem a Bíblia como única fonte de inspiração, que não se orienta exclusivamente pela Bíblia, é sim uma religião que não merece o título de cristã.